Hoje nós vamos trabalhar o senso de exclusividade, o ser exclusivo. A gente está fazendo uma sequência de conversas sobre as decisões que o Jones tomou na vida dele, caminhos e escolhas que ele fez e que de fato fazem parte de uma jornada essa que eu compartilho com profissionais, com as pessoas, não é? Tanto no trato pessoal quanto no trato profissional, como também na jornada de educação, de formação, de desenvolvimento, que diariamente nós fazemos junto a diversas organizações e em diversos contextos. Obviamente, nós vivemos o contexto hoje mais desafiador da história contemporânea. Nada comparado com aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, e eu falo isso não apenas em termos de Brasil. Talvez até o brasileiro seja um sujeito já acostumado a viver em crise, né? O Anilton aqui, um colega, né, da minha faixa etária, nós vimos, né, os nossos avós falarem de crise, nós vimos os nossos pais viverem crise, em cima de crise. Nós fomos criados, né, no contexto de uma certa escassez, maior ou menor, não é? Cada um de nós teve maior ou menor dificuldade, mas dificilmente daqueles que estão assistindo agora, e já somos 10, 11, não é? Aqui nesse grupo. Peço que vocês, por favor, compartilhem, né, o link dessa nossa conversa, se vocês estão gostando, e acredito que estão, porque estão assistindo, já somos 15 aqui nesse momento, para que mais pessoas possam se manter em contato conosco e avançando nessa jornada hoje com o tema de ser exclusivo, a importância de ser exclusivo, certo? E as estratégias para ser exclusivo, vou contar aqui 6 práticas, não é? 6 momentos ou movimentos que eu acredito que seriam indispensáveis para a exclusividade. Vou trazer um pouco de exemplificação em cada um deles e vou recomendar, de certa forma, para vocês algum tipo de estratégia, de iniciativa ou de ação que vocês podem aplicar na vida pessoal, profissional, nas empresas ou nas organizações em que vocês se encontram, certo? Vamos fechar aqui, essas folhas aqui estão me incomodando. Legal, né? Um pouco de toque, né, nesse momento faz parte. Vamos ver quem mais que chegou. Karina. Álvaro! Que bom, Álvaro! Muito bom te ter aqui conosco também. Álvaro, um cliente de longa data, um dos primeiros, não é? Na indústria moveleira que acreditaram no nosso trabalho e, sem dúvida nenhuma, né, tivemos dois momentos, não é? Em dois momentos históricos da Sandrin, nós estivemos lá fazendo trabalhos, não é? De virada, né? De virada de mesa, né? De virada de estratégia, de ampliação e tudo mais. Ótimo! Com esse grupo, então, né, é que nós pedimos que vocês, então, compartilhem ou façam aquela watch party, né? O compartilhamento através dos contatos de vocês para que mais gente possa nos assistir nessa jornada, então, hoje com o tema da exclusividade. Primeiro conceito-chave, pessoal, anotem aí. Eu sou único. Então, a minha vida inteira eu observei que o posicionamento é muito importante. Então, a gente sempre procurou desenvolver mecanismos para que fôssemos percebidos como aquele que é único. Para que a gente faça isso, não é? É preciso que a gente compreenda que, sim, eu preciso capturar as tendências, eu preciso ir em busca de informações, eu preciso entender aonde estão, certo, os acontecimentos, mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso tomar essas fontes todas e desenvolver algo que seja absolutamente meu. E quando eu falo meu, eu estou falando eu CPF, eu Jones Rocha, eu cada um de vocês. Ninguém é capaz hoje, não é,
de se diferenciar sem que se encontre com o seu nível de exclusividade, ou seja, com aquilo que é somente seu, com aquilo que somente você é capaz de entregar e de fazer. Convido vocês, não é, a refletir sobre os seus pontos fortes. O que faz de você absolutamente único? Anota essa pergunta. O que faz de mim absolutamente único? Então, desde cedo, conforme eu falei na segunda-feira, que eu falei sobre protagonismo, certo? Eu descobri logo cedo que eu tinha uma capacidade ímpar de comunicação. Eu tinha facilidade, não só para falar em público, como também para escrever, certo? E também para ouvir as pessoas. Anotem isso: ouvir, falar e escrever. Hoje, passado, meio século, continua sendo um baita diferencial. E todo dia temos aqui o Álvaro, que é empresário, tem a Suzy, que é empresária, tem vários outros empresários. O Roni, que acompanha, há 60 anos o Roni está no mercado, certo? Roni, quantas pessoas que a gente conhece que não sabem ouvir? Aprenda a ouvir. O Gustavo hoje pela manhã esteve comigo, a gente fez uma videoconferência com um importante cliente ali para a empresa dele, E a gente, era uma situação que estava descartada ontem no final do dia, certo? O sujeito tinha descartado a possibilidade. E através de uma estratégia, primeiro de comunicação por escrito que eu fiz, certo? Depois de alinhamento com a equipe do Gustavo, depois na condução, numa videoconferência, em 3 pontos, eu num ponto, o Gustavo com a equipe dele, o gestor lá da outra empresa. O que nós conseguimos? Nós conseguimos um ponto de partida, nós conseguimos um ponto viável, nós conseguimos abrir uma linha de negócio em meio a toda essa, todo esse contexto, de paralisação. O sujeito percebeu o valor na nossa proposta, Por quê? Porque nós soubemos nos comunicar, nós soubemos ouvir, nós soubemos compreender, E nós prestamos atenção, obviamente, no cenário e no contexto daquela organização, da nossa, onde ali é o meu cliente, onde eu faço a assessoria, e nós desenhamos uma estratégia, de comunicação. Imagina se nós, ao fazer o contato ali, Gustavo, saíssemos falando, atabalhoadamente. Inclusive, dentro da nossa estratégia, hoje pela manhã, o principal foi servir, que foi o tema da nossa live de Páscoa. Nós no domingo de Páscoa, às 19 horas, falávamos aqui sobre servir, que foi a primeira decisão que eu tive na minha vida, Que eu me dediquei sempre a servir. É óbvio que eu cobro pelos meus serviços, é óbvio que eu vendo os meus serviços. E ninguém faz nada de graça, certo? E eu me dedico a esse sacerdócio que eu digo, assim como o Roni, vemos, não sei se tem mais algum outro colega, mas de maneira geral, todos vocês, certo? O Gustavo escreveu, o cliente ia fugir, o cliente ia fugir, e era um negócio que estava, absolutamente para nós, certo? Absolutamente para nós, foi possível, Bastou a gente ter, esse, inclusive, dentro da estratégia, o contexto da exclusividade, porque nesse mesmo exemplo, a gente construiu uma proposta exclusiva para ele, certo? Onde ele se sentiu único. Ele, eu digo, a empresa dele, Porque nós pensamos nele, nós pensamos em servir a empresa dele, nós estamos levando para a empresa dele uma nova categoria de produto e serviço, uma nova possibilidade de rentabilização, uma chance de, mesmo nesse contexto de crise, escassez e pânico, Até mesmo pânico, por que não dizer, certo? Manter a cabeça fria e os pés quentes, certo? Como nós dizemos nos meios militares, aqui tem o meu colega, o Anilton, que
Isso é um dito militar, né? Então, na guerra, mantenha a cabeça fria e os pés quentes. Os pés quentes para não gangrenar, né? Ali no meio da umidade e tudo mais, e a cabeça fria, literalmente, para tomar decisões, não é, equilibradas, não é? E para tomar decisões inteligentes, não é? Então, eu convido vocês aí que comentem, certo? Sobre essa primeira questão, o que nos faz único. Eu convido vocês assim, ó, pensem numa pessoa que vocês conheçam, que seja uma pessoa que vocês consideram muito exclusiva, que seja uma pessoa que vocês consideram absolutamente única, uma pessoa que quando entra num ambiente, né, quando entra num espaço, nossa, ilumina, muda a energia, muda a frequência. Escreve aí qual é a característica que essa pessoa tem que transforma o espaço, transforma o ambiente, transforma o momento, certo? Porque esse rol de características que vai listar aqui do lado, eu espero que liste, né? Vamos ver quem entrou. Nossa, mais gente legal entrando, muito bom. Lucinei, nosso novo amigo, certo? Tá aí na nossa live também, muito obrigado, meu querido. Né? Lucinei, quem tu conhece? Quem tu conhece que é uma pessoa que tem essa característica de ser exclusivo, uma pessoa que ilumina o ambiente, não precisa dizer quem, certo? Mas quais são as características marcantes que uma pessoa dessas tem e que inspira a gente? Então, ser exclusivo é ser inspirador. E eu acredito que cada um de vocês podem ou já conseguem, certo? Tá aqui o Glad, né? O Glad, a vida inteira, não é? Uma trajetória incrível como um executivo, né, numa grande rede nossa aí, né, de varejo. Veja, que coisa incrível você ser único, ser exclusivo, não é? Mostrar exclusividade em tudo que faz, certo? Então, assim, tudo começa com o eu. Eu não sei quem de vocês, tá? Mas eu peço ali que não sei quem é que está hoje na retaguarda do meu pessoal lá do marketing, que coloque aí o link para a nossa comunidade Tá ali o link. Não, quem é que entrou com isso? Eu mesmo. Ótimo! Eu escrevi ali, ó. Gente, essa comunidade, tá? Ponto de virada, ela é a comunidade no Telegram. Telegram é um tipo de WhatsApp. Oi, Matheus! Opa, tudo bem? Legal. O Sérgio é diretor lá na Soprano. E o Sérgio tem essa característica, não? Eu vou falar sobre o Sérgio, né? Vou ilustrar essa questão da exclusividade, que está muito presente no Sérgio, um dos diretores lá da Soprano, sujeito sensacional. Conheci ele no final do ano passado, onde nós começamos a realizar os primeiros trabalhos na Soprano. Boa noite, Marinês. Marinês aí do Maranhão, equipe da Mari Logística, né? Muito obrigado, cliente nosso. E o nosso grande desafio para ser único, não é? E eu vou levar essas coisas lá para a nossa comunidade do ponto de virada, que diariamente eu estou mentorando as pessoas lá, certo? Então é uma espécie de WhatsApp, só que ela tem uma série de funcionalidades melhor do que o WhatsApp, é mais seguro e permite também a gente colocar infinitos nomes ali, não é? Na mesma comunidade, isso aí racionaliza bastante o nosso trabalho. Logo, né, Lucinei, tu não escreveu ainda o que tem uma pessoa, né, que torna ela exclusiva. Vai pensando aí, esse é o teu tema de casa. Gente, o grande desafio nos dias de hoje, não é, me parece ser justamente exclusivo, não é? É uma das decisões que eu tomei. Eu tive a vantagem de ter algumas competências natas, mas eu ralei muito, não é? Estudando e treinando. Vocês conhecem a história do Pelé, né? O Pelé costuma dizer por que ele é considerado, então, o maior jogador de todos os tempos e tal. Porque ele treina. Então, nós precisamos treinar, né? Nós precisamos treinar para evoluir cada vez mais. Então, por exemplo, o Sérgio lá, o diretor da Soprano, o que ele faz, não é? Ele faz um tipo de gestão muito particular. Ele faz um tipo de gestão exclusiva. Ele lidera pelo exemplo. Ele faz as pessoas pensarem, certo?
ele faz perguntas inteligentes para que, né, as pessoas reflitam sobre o posicionamento delas. E isso faz com que ele se torne um sujeito único. Assim como a Mari aqui é outro exemplo que eu conheço muito bem, o Álvaro é um sujeito, né, que tem, né, um perfil sensacional, poucas pessoas dominam informação como o Álvaro, né? Acho que ele não está mais. Estou procurando ele aqui na barra. Não, está ali ainda. Né? O Álvaro é um cara que ele tem um domínio das informações da empresa de ponta a ponta. Ele sabe absolutamente todo, ele tem um controle completo. E isso tem sido, não é, para muitas organizações que não conseguem, muitas empresas principalmente não conseguem, não importa o tamanho da empresa, você precisa ter as informações. E hoje, né, de certa forma, a empresa que tem esse domínio, não é? O profissional que tem esse domínio, ele se torna muito diferenciado. Não deixa de ser um profissional muito exclusivo, certo? A Alessandra, né? A Alessandra aqui da Águia Inox também entrou. É impressionante, é uma das executivas de vendas que eu conheci na minha vida com maior embocadura, maior porte, né? A formação dela é engenharia, certo? Com certeza ela teve que desenvolver toda uma série de outras competências, não é? Para poder proporcionar a aceleração que ela proporcionou na Águia Inox, certo? Porque ela fez toda a diferença. Quando eu conheci a Águia Inox, funcionava numa casinha de madeira, não é? Com a Alessandra lá fazendo uma virada, né? Literalmente um ponto de virada. A Alessandra estava mudando o sistema, não é? Que funcionava com representantes lá, e ela bancou a parada, conseguiu fazer uma força de vendas própria, né, na ocasião lá, segmentando e trabalhando, e foi aí que nós começamos a assessoria com eles, e uma aceleração incrível, uma empresa que está exponencializando muito. Então, cada um de vocês, eu não tenho dúvida, né, vocês, sim, têm características fantásticas, e o que falta a vocês é o mesmo que muitas vezes falta em mim também, que é se valorizar mais. Se conectar mais com o valor que tem em vocês. A gente tem uma facilidade de se conectar com os nossos defeitos. Principalmente as pessoas que são... principalmente as pessoas que têm, né, pessoas normais, né, pessoa que é normal. Tem o cara que é meio, né, ele se acha melhor do que é. Então tem esse cara aí que aí tem um tipo de patologia, não é o nosso caso. Mas uma pessoa normal, ela muitas vezes tem essa tendência, não é, de se deixar contaminar, não é, pela negatividade, de se deixar contaminar pelo seu ponto fraco, que todo mundo tem, certo? Mas nós precisamos ter atenção, não é, ao segundo ponto de 6 que eu separei para hoje, né? Nós estamos com 19 minutos e eu reservei sempre 1 hora, não é, para esse nosso trabalho. Estamos com 16 pessoas agora, caiu um pouquinho, então peço que vocês compartilhem aí, o pessoal que entrou agora, compartilhem com os amigos a live para ver se mais gente vem, ou façam ao watch party, né, para nos facilitar. E quem tiver aí alguma pergunta, né, queira ir colocando, certo? Eu agradeço. Marciano, grande amigo, né, muito obrigado por estar presente conosco, profissional também que conhece a gente aí há praticamente 2 décadas, né, estamos juntos. Qual é o nosso grande desafio agora, né? É fazer com que a gente se compare com a gente mesmo. Então eu escrevi aqui, né? Eu me comparo comigo mesmo. Gosto disso. E confesso a cada um de vocês que nem sempre foi assim. Isso sim foi uma decisão, e foi uma decisão que eu diria não é de muito tempo, uma decisão de 10 anos para cá. Considerando que eu tenho praticamente 30 de carreira, certo? Eu acho que eu passei 20 anos muito olhando o outro, né? Foi bom, porque eu aprendi muita coisa, então eu posso dizer assim que eu conheço todos os atores que operam no meu mercado, certo? Eu conheço os métodos de cada um deles, eu sei como que cada um deles opera, certo? Eu entendo da onde que vem o conteúdo deles, eu valorizo os pontos fortes deles, às vezes demais, certo? Às vezes eu supervalorizo o meu concorrente, deveria ter, né? Então essas coisas, né, dá para dizer assim que eu levei, né, praticamente 10 anos para ir desapegando desse negócio de olhar para o outro, certo? E eu sei que muitos de vocês olham muito para o outro.
e eu sei que é normal. A gente tem que olhar o outro como, né, ou como inspiração ou como pesquisa. Mas nós precisamos ser exclusivos. Nós precisamos ser exclusivos, nós precisamos nos comparar conosco mesmos. Ou seja, nós precisamos dizer para nós mesmos que hoje eu quero ser melhor do que ontem, não é? E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Esse é o meu parâmetro de comparação. Lógico, do ponto de vista de processos, né, temos o Álvaro aqui assistindo, não é? O Álvaro é um cara que ele tem evolução histórica, certo? Mês a mês da evolução, né? Dos custos, do faturamento, dos resultados. Ele faz 1000 comparações com ele mesmo, 1000 comparações da empresa dele com ela mesma. Ele tem análises fantásticas, não é? Isso eu acho absolutamente incrível, não é? E valorizo muito. O Sérgio lá da Soprano também é outro sujeito muito pragmático, certo? Então esse tipo de perfil ajuda muito, não é? Ajuda muito a gente, né, a aprender, né, positivamente com esse aspecto do benchmarking pessoal. Eu comparado comigo mesmo, não é? Como que eu me vejo comparado comigo mesmo e como que eu defino para mim mesmo como eu quero ser amanhã. Um bom exemplo de comparação consigo mesmo, não é? São os atletas. Os atletas, eles fazem esse tipo de exercício, né? Inclusive com métricas e cada vez com um profissionalismo maior. Então a gente precisa aprender também com esses caras, né? E fazer esses exercícios para a gente ser cada vez melhor naquilo que faz. O Tota, grande Tota aí, né, interior de São Paulo entrando, que bom, né? Que bom que vocês estão aí conosco. O nosso terceiro ponto, né, é um ponto que eu acho incrível, né? Tangenciei esse assunto aqui já, que é aprender com quem acerta. Então eu carrego isso como um mantra. Eu procuro sempre descobrir quem acerta e aprender com quem acerta. O que tem quem acerta que o faz acertar. Então isso é algo que faz parte da minha vida, faz parte do meu trabalho, é algo que eu recomendo muito para vocês, é uma decisão que eu tive também, né? E passa por uma questão de humildade, né? Então passa por uma questão de atitude muito forte. A gente precisa, né, se exercitar também em direção a isso, não é? Porque é muito comum a gente olhar para o outro, não é? Oi, Fábio, tudo bem? Que bom que tu tá aí também, não é? Imagino que o Álvaro tenha compartilhado, né? Porque está começando a entrar a turma do Álvaro lá aí, né? Então compartilhem, por favor. Tiago, compartilha, né? Oi, Luiz Carlão, tudo bem? Olha que legal, quanta gente boa, né, que está aqui já conosco, né? Pessoal da retaguarda, aí, se puder repetir a nossa comunidade no Telegram, essa comunidade aí, a gente vai continuar disponibilizando conteúdo e ela é de fato, a proposta dela é ser ponto de virada. Agora fixou ali, ficou melhor, né? O ponto de virada nada mais é do que uma comunidade permanente para nós podermos diariamente fornecer conteúdo para vocês, certo? Para a gente avançar dia a dia, evoluindo naquilo que a gente gosta de fazer, né? E congregar pessoas. Na live de ontem, tudo bom, Dani? Que bom que tu vieste. Na live de ontem nós falávamos, né, nós chegamos a uma conclusão em torno do que era o nosso trabalho, né? Então, assim, nós definimos como um movimento. Nós estamos em torno de um movimento, certo? De transformação, certo? Observa o seguinte, ó. Até agora, nós vínhamos num processo evolutivo. Muitos de vocês aqui foram meus clientes, trabalharam em projetos comigo, foram mais de 30 mil pessoas em mais de 1000 projetos, certo? E isso me trouxe, né, de fato, um alicerce muito grande, não é, de entendimento e quase que um exercício permanente em busca da evolução de pessoas, de processos,
de ferramentas, evolução das organizações, porque eu sou incansável nisso. Eu acredito que cada um de vocês pode ser melhor, que as empresas de vocês podem ser melhores, certo? E que a gente consegue isso sim através da interação, através do exemplo, através, não é, do desenvolvimento de programas, não é, de iniciativas internas, não é? E isso vem muito do dono, né? Isso vem muito do líder maior, né? Tem até aqui pessoas que trabalham mais ou menos sozinhas, ali o Tota, né, o representante, certo? Um representante comercial, por exemplo, não é? Ele é um sujeito que ele é um exemplo para muito mais gente do que ele imagina. Todos vocês aqui, né? O Fábio agora está à frente de uma rede de franquias, certo? Todos vocês e todos nós, e eu me incluo, o nosso exemplo é muito importante. Não adianta nada eu falar isso, não adianta eu falar bonito aqui para você, sair ali fora ali, cometer uma indelicadeza com alguém, cometer uma deselegância com alguém, certo? Como eu falo hoje, né, de exclusividade, tá certo? Eu estar aqui com vocês hoje, por exemplo, replicando um conteúdo. Eu não estou dizendo, hoje e em nenhuma das minhas lives, certo? E como vocês já passaram de vários projetos comigo, vários trabalhos, vários programas, vocês sabem muito bem, eu nunca utilizei um conteúdo pronto. Tudo que eu fiz, absolutamente tudo que eu fiz é personalizado. É para cada situação, cada organização e cada pessoa. Moral da história, vocês podem fazer a mesma coisa? Certo? A Dani, se não me engano, a Dani é psicóloga, né? Confirma aí para mim, certo? Se você é psicóloga, você é a pessoa que eu estou pensando. Só que eu às vezes me confundo nos nomes, né? A Daisy ali, ó, que também. A Daisy tem uma escola de inglês, certo? Então, a Daisy, ela tem a escola de inglês, certo? As aulas dela nunca são iguais, certo? O livro pode ser igual, ou seja, a ferramenta pode ser igual, certo? O roteiro de aula pode ser igual, certo? Mas os alunos, cada um é único, cada um é um, e a forma de chegar em cada um é diferente. Nesse exemplo do inglês, nós temos um cidadão, e que eu não vou agora lembrar o nome, mas ele é um fenômeno. Ele é o cara que mais vende cursos de inglês numa plataforma de afiliados, né? Então ele é um cara que está fazendo milhões vendendo cursos de inglês. Um curso de inglês que tem uma determinada formatação que é exclusiva, que ele criou, certo? E que baseou-se, não é, na maneira como ele se sentia em relação a cursos, em relação ao aprendizado, ao ensino. Porque ele foi um péssimo aluno. E era um péssimo aluno porque o ensino não era atrativo para ele. Então ele terminou o segundo grau em supletivo, não é? Até que ele se apaixonou pelo aprendizado de idiomas. Ele se mudou de Pelotas para Londrina, e lá em Londrina ele se apaixonou pelo aprendizado de idiomas. Exatamente japonês, porque lá tem uma comunidade japonesa muito grande. Ele fez um curso de japonês e dali para frente começou uma jornada, certo? Que levou ele a se tornar hoje, né, o maior produtor e o maior vendedor, né, de cursos de inglês no Brasil. Exatamente por quê? Porque ele compreendeu o perfil, ele compreendeu uma demanda latente de mercado, ele compreendeu que muitas outras pessoas não aprendiam inglês pelos métodos que eram pouco atraentes, não é? Mas a Daisy eu conheço, né? A Daisy, inclusive, ela é co-criadora aí com a minha esposa, não é? E elas desenvolvem, né, maneiras para as pessoas aprenderem inglês de uma forma muito mais co-criativa, de uma maneira muito mais divertida, engajada. E, acima de tudo, o que elas fazem, elas personalizam o inglês para as pessoas que estão aprendendo com elas. Então, gente, primeiro ponto dessa nossa conversa de hoje, não é? É compreender que na medida que eu sou o único e que eu me comparo comigo mesmo, certo? E eu busco aprender com quem acerta, não é?
é também entender que esses 3 pontos aqui, eles levam, certo? Eles levam necessariamente cada um de nós a uma postura muito mais educadora do que era antes. Eu dizia sobre o exemplo. Como é que a gente educa as pessoas? É através do exemplo. As pessoas não fazem o que a gente diz, as pessoas fazem o que a gente faz. E a nossa postura vale 75% a 80% do que em relação ao conteúdo. Então o conteúdo pode ser ótimo, mas se a postura for fraca, não tem absorção. Certo? Então assim, nós precisamos sim ter um ótimo conteúdo. E as empresas de vocês têm ótimo conteúdo. Vocês são pessoas que têm um ótimo conteúdo. Ocorre que vocês, muitas vezes, não acreditam no valor, né? No valor que vocês têm a agregar, não é, para o mundo, né? No valor que vocês têm, a contribuição que vocês têm a fazer para outras pessoas. E vocês acham que as empresas de vocês são produtos, certo? O produto é consequência da organização de vocês. O produto é consequência do exercício interno das pessoas que vocês têm ao lado de vocês. Então nós precisamos ter muita atenção com isso. Produto é resultado. Produto é resultado. Resultado do quê? De um entendimento maior, certo? Aqui vejo algumas pessoas, o Ivânio, né, tá ali da ACO, o Ivânio tá vindo diariamente, Ivânio, muito obrigado, certo? Vamos pegar, né, a ACO, certo? Uma empresa que ela veio numa trajetória lá atrás, nós visualizamos coisas que estão acontecendo agora. Me lembro faz 20 anos, eu acredito, né, Ivânio, que a gente fez um planejamento estratégico, nós visualizamos. Se não fosse a mudança que nós planejamos 20 anos atrás, a situação da Accio hoje seria uma situação difícil, porque nós diminuímos a dependência da Accio do setor moveleiro. Estou comentando aqui algo que é de domínio público, né, Ivone? É algo que é tranquilo da gente conversar, certo? Por quê? Porque estrategicamente isso foi construído lá atrás. Então nós precisamos, né? Nós precisamos, né? Obrigado, Dani. Então, tu tá no caminho, né? Tu tá no caminho. Hoje tu tá na cobrança, mas tu tá na gestão de pessoas, né? Legal, Dani. Muito obrigado. Agora eu lembrei quem você é. E o nosso movimento, que eu falo todo dia aqui, né? Nesses 21 dias, nessas 21 lives, né, nós temos vários assuntos pela frente, não é? Eu escolhi as 21 decisões que eu tomei na minha vida e que fizeram a diferença para mim, certo? E que podem fazer a diferença para vocês. Eu venho tendo resultados incríveis. Na verdade, a cada dia, né, eu tenho um colega aqui que é meu colega do tempo da escola da brigada lá, né, do Colégio Tiradentes. A gente, naquela época, né, a gente não imaginava, não é, que a gente poderia chegar onde a gente chegou, certo? Tem pessoas incríveis aqui, o Vladimir, né, pessoa sensacional, e cada um, né, de vocês que é um vencedor, né, não tenho dúvida, a gente não imaginava, muitas vezes, chegar até onde nós chegamos. E quando eu digo que eu não vou entrar aqui na pauta do que todo mundo está falando, porque não é contributivo, certo? A pior escolha agora é ligar a TV ou entrar no noticiário ou ficar dando atenção aos grupos que ficam repercutindo e até mesmo potencializando a tragédia. A tragédia não é... Em primeiro lugar, precisamos contextualizar, certo? Precisamos contextualizar. Porque precisamos olhar para os números, certo? Então, precisamos olhar para os números, precisamos tomar os cuidados, certo? E precisamos também ter segurança para ir em frente, certo? Nós precisamos ir com segurança, com os cuidados e ir em frente. Quando eu digo de dar o exemplo, nós precisamos dar o exemplo de postura, não é? O exemplo de segurança, de verdade, não é? Sem radicalismos, porque não podemos nos colocar em extremos opostos. Nós precisamos ser as pessoas, Dani, as pessoas que vão dar o equilíbrio, não é? Não sei como é que tu estás lá na cobrança, se tu tem os grupos estão trabalhando, de que forma, acho que, né? Mas vamos nos colocar, né, na posição lá de quem está
nas lojas Colombo fazendo cobrança de inadimplentes, né? Cobrança de pessoas que não pagaram. Imagina o que é a missão de uma menina, de um rapaz desses, são jovens, certo? Imagina o tipo de abordagem que alguém tem que ter hoje para chegar e cobrar alguém. E elas são, as meninas da Dani lá, certo? Elas não ganham 5 mil reais, certo? E eu pergunto, na empresa de vocês, quantos caras de 5 mil reais estão com medinho de ligar para um cliente, para conversar com o cliente e dizer, olha, né, a nossa empresa, nós estamos do seu lado nesse momento, nós queremos apoiar a sua empresa, nós... Liga para ouvir. Lembra que eu falei no início aqui, né, o que torna o Jones exclusivo? Apesar do Jones ser grande, né, o Jones sabe ouvir, certo? Apesar do Jones falar alto, o Jones sabe escutar, certo? E apesar de falar alto, o Jones também sabe falar baixo, quando precisa falar baixo. Sabe falar próximo, quando precisa falar próximo. Não é? Sabe apoiar o cara, dar o abraço no cara, quando isso também é importante. Então a gestão de pessoas passa muito por aí. Passa muito por essa condição que a gente tem, não é? De nos posicionarmos. Eu comecei a falar sobre posicionamento, certo? E há inúmeros exemplos aqui, eu diria que cada um de vocês é um exemplo de pessoa que se diferencia. Então, a diferenciação que a gente precisa encontrar na gente, certo? Ela depende de uma crença. É a crença que realmente aquilo é verdade. Por isso que eu perguntei para vocês, vocês ficaram meio... vocês ficaram um pouquinho, como é que se diz, tímidos, não é? Que eu pedi assim, pensem em alguém que vocês conheçam, que seja uma pessoa que manifesta esse sentido exclusivo. Aliás, quem não ficou tímido foi o Matheus. O Matheus escreveu aqui, ele colocou até o nome, né, que é um diretor de uma empresa, né, cliente nosso aí. Ele mencionou o Sérgio como esse cidadão, como essa pessoa que se diferencia. O Sérgio a gente conhece, Smith, não é? E sim, Weiner, né, a coisa é atemporal. Idade não transmite mais confiança. Então, até porque tu pode ter... Tá aqui o Roni, né? Roni às vezes fala isso nas palestras, né, Roni? Uma coisa do gênero, assim, né? Assim como a mentira não tem idade, não é isso, Roni, que tu fala? Dá uma escrevidinha ali. Né? Ele diz assim, o caráter não tem idade, acho que é isso que o Roni fala. O caráter não tem idade, certo? Eu dizia das meninas jovens ali que estão trabalhando lá com a Dani, e até as instrutoras lá, como é que eles chamam, né? Tem um nome. Eu adoro o time ali, elas fazem treinamento todo dia, certo? Para quê? Para preparar as meninas para ouvir, não é? Preparar as meninas para argumentar, preparar as meninas para fazer perguntas, para conduzir. Tanto é que daquele grupo lá nós promovemos já várias pessoas, eu digo nós porque eu faço assessoria lá, não é? Várias pessoas dali foram promovidas, não é? Por quê? Porque elas tinham resultados incríveis, conseguiam fazer um excelente resultado, não é? Exatamente praticando, colocando em prática a metodologia. Então eu digo para vocês, gente, ser exclusivo tem um método. E o método para ser exclusivo nasce de identificar pessoas de sucesso, pessoas que conseguem ser absolutamente diferenciadas, não é? E identificar nelas o que faz elas serem diferenciadas, certo? Segundo, não é? Comparar comigo mesmo. Eu me comparo comigo mesmo, certo? Eu aprendo com quem acerta, que é a terceira coisa, certo? Eu aprendo com quem acerta, mas eu me comparo comigo mesmo. Se comparar com os outros é a pior viagem, né? É a pior viagem. Não é? Eu sou mais feio que o outro, eu sou menos inteligente que o outro é maior do que eu. Acabou esse negócio aí, né? Assim como a idade, não é? Então nós temos pessoas jovens capazes de transmitir uma extrema confiança, né? Até minha esposa Renata entrou aqui agora, né? Ela adora médico jovem. Ela gosta e ela diz assim, nossa, aquele lá é bem novinho,
ele tem uma formação mais moderna, né? Ela tem uns argumentos assim que, para mim, eu já, né, não é bem, né? Mas eu tô começando a ir na dela já. Tô vendo que os mais novos, né? Outro dia ela fez ali um procedimento com um médico que é até nosso amigo, acabou se tornando amigo nosso. O sujeito é novão e tudo, e tá mandando ver, né? Fez cirurgia casualmente na própria Renata e na mãe dela. Muito bom. Conseguimos ter, assim, um resultado muito bacana com um profissional jovem que transmite confiança e entrega resultado, né? Entrega resultado. Nesse momento, nós precisamos nos reinventar. Abordagem, tecnologia e empatia com o nosso cliente. Sim, Dani, sem dúvida nenhuma. É isso que nós precisamos, né? Então, mais cedo, eu fazia uma outra reunião e eu falava exatamente sobre essas questões, certo? Sobre o tipo de transformação que a gente precisa fazer. Então, a transformação, e eu falei com vocês um pouquinho antes, né? A gente vinha numa transformação evolutiva. A nossa proposta era de transformar através da evolução. Agora, decretou. Não tem volta. Vem aí uma nova... Já é a nova realidade. A diferença é que nessa nova realidade agora, certo? Que é o entremeio. Então, nós tivemos o passado, que era de um jeito, até o momento da corona crise. Nós estamos vivendo até esse entremeio, que eu vou chamar, né, de entremeio. Nós estamos aqui assim, no iniciozinho, não é? Tem bastante coisa nesse entremeio, certo? E depois vai vir o pós-crise, certo? O que vem no pós, tomara que seja o menos grave possível. Agora, a minha proposta é usar esse entremeio para nos prepararmos, certo? Usar o entremeio para sermos diferenciados e exclusivos. Usar esse momento agora para uma reflexão profunda, mas né? Não só refletir, agir também, certo? Se colocar em ação, mobilização, anota aí a palavra, mobilização, precisamos nos mobilizar. Então eu tenho, por exemplo, clientes que desde o momento do decreto, né, do confinamento e da situação toda, certo? Nós já nos colocamos, não é, em movimentação, né? Nós já nos colocamos de uma forma até mais intensa do que era antes, não é? E eu devo confessar a vocês que eu, como consultor, certo, me vali disso, porque há anos eu venho falando, né, dependendo do cliente ali, há meses eu vinha dizendo, não é? Tem um ali que começou em agosto do ano passado, né? Desde agosto eu vim dizendo, olha, vamos fazer aqui, ó, treinamento virtual, né? Vamos fazer reuniões. O sujeito gastava 15 mil reais por mês para fazer viagens, né? Cada um, certo? Vem cá, mas e aí? Viaja, vai lá, visita, depois nunca mais fala. O que adianta, certo? Então eu prefiro fazer o contrário. Em vez de viajar todo mês, gastar os 15 todo mês, eu prefiro fazer o quê? Certo? Eu faço videoconferências com o cara, viajo mais raramente, né? E quando eu vou consistente, porque o cara visita lá, faz 5, 6 lojas no mesmo dia, vai em 2, 3 clientes no mesmo dia, quer dizer, não dá intensidade naquilo. Então, hoje é ponto de contato, hoje é profundidade, certo? E dar esse tipo de virada, certo? É ser exclusivo. E isso foi proposto, isso teve resistência interna. O dono queria, mas não conseguia fazer com que as pessoas fizessem. A consultoria, né, tentava, mas a coisa se arrastava, certo? Resultado, veio o decreto e agora não, agora dá. Agora vamos fazer, agora estamos fazendo, agora vai, agora sim, agora, né? Por exemplo, o marketing digital de forma guerrilheira, certo? Porque, primeiro, as empresas não sabem fazer marketing digital. Se alguém quiser, se alguma empresa de vocês quiser aprender e fazer, na verdade, né? Pode contar com essa empresa aqui que eu escrevi aí, certo? Essa empresa aqui pode ajudar vocês, que é a Maximarket, certo? Só que assim, né? Não adianta nada vocês terem uma boa assessoria e um pessoal de produção bom, certo?
e uma boa estratégia se não tem execução. Aqui mesmo na Maximarket nós temos clientes que têm contratado conosco essa inteligência de marketing, mas coloca lá na empresa, não é? Um ponto de contato muito fraco, né? Coloca lá a estagiária, né, a interagir conosco. É perda, perde, né? Então, assim, o dono, cada um de vocês que é dono do seu negócio aí, ó, tem que estar à frente nesse momento desse processo do novo marketing, que não é novo, né? Mas do Maxi Marketing, no conceito do livro lá, né, que eu recomendo a todos vocês, depois me ajuda o pessoal da retaguarda aí, amanhã eu compartilho, o livro que originou a nossa empresa, certo? Que tratava na época de mídias alternativas, de comunicação alternativa, e foi o cara que vislumbrou o marketing digital como ele é hoje, o marketing na palma da mão, né? A maneira como nós hoje, inclusive, aprendemos, compramos, namoramos, o que mais que nós fazemos, né? Tudo, né? Online e na palma da mão. Então, esse movimento que começou, né, aqui no Brasil em 94 com a Maxi Marketing, certo? Ele, como nós, educadores, né, corporativos, vínhamos tentando, com esse decreto, nós entramos no entremeio, e nesse entremeio, gente, né, é que vem o momento da gente trabalhar intensamente, certo? Para formar uma nova mentalidade, porque a saída é uma nova realidade, já é uma nova realidade agora, só que agora tá todo mundo no discurso bonito, tá todo mundo no emocional da coisa, não é? No conceitual, ou seja, olha, né, vamos seguir os cuidados, etc, certo? Já existe uma preocupação muito grande com o aspecto econômico, sem dúvida nenhuma, certo? Agora, as organizações precisam se movimentar, especialmente a empresa, não é? Especialmente as equipes, a inteligência, utilizando aí o que a Dani falou antes, tá? A tecnologia é um pilar, certo? Os processos, não é? Baseado numa inteligência que tem a tecnologia como um braço, certo? Então é tecnologia com as suas ferramentas, um processo associado à inteligência e as pessoas entendendo qual o seu papel nisso tudo. Isso requer um maestro, requer maestria, e cada um de vocês pode ser maestro, certo? Dessa inteligência toda. Porque é possível. Aqueles que acreditarem nisso, e aqueles que embarcarem nessa jornada, e que utilizarem o entremeio de tempo, ou seja, agora e as próximas semanas, certo? Para mobilizar e redimensionar, fazer a releitura de futuro, certo? E principalmente, né, que conseguirem suportar, né, do ponto de vista financeiro, esse momento, eu não tenho dúvida que essas organizações sairão vencedoras e esses profissionais farão a diferença aonde eles estiverem, não é? Não basta ficar apenas estudando. Tem muita gente estudando muita coisa, certo? A questão é o que você faz com o que você estuda, certo? Então, assim, estudo sem plano de voo, certo? Estudo sem foco, não é? Então, assim, tem uma empresa agora que me encomendou ontem, né? Então, uma formação virtual de trainees. Então, essa empresa precisa, né? Percebe que precisa formar trainees, certo? Mesmo nesse momento. Então, o pessoal já estava selecionado, certo? E agora entra uma trilha de aprendizado absolutamente virtual com aplicação, certo? Nas operações da empresa. Então, gente, tem muita coisa que é possível fazer. E a coisa mais fácil de fazer é que não dá para fazer, né? Esse derrotismo que muitos entram está a serviço de quê? Né? A serviço de quê e a serviço de quem, né, que está se jogar derrotado? Com certeza não é de ser exclusivo, porque um cara exclusivo ele não se derrota nunca. Ele não desiste nunca, né, Roni? O Roni ali, ó, é um cara
né, que está firme no seu propósito, né, de ir em frente, com 77 anos de idade, passando por inúmeras, né, dificuldades da própria idade e de algo parecido com o que ele escreveu ali, certo? Porque existe muito preconceito e ele não consegue muitas vezes, né, ter opções de trabalho em função da idade. Óbvio que como palestrante é o contrário, né? Só que agora, né, quem é que vai fazer palestra? Não pode, né? Não tem como reunir pessoas, né? Então tudo vai ter que acontecer no virtual. E sábado eu já vou botar ele no exercício aí, né? Não percam, sábado às 19 horas, é dia do aniversário dele. Nós vamos fazer uma live muito legal, vamos convidar todo mundo aí para participar, né? Uma espécie de entrevista e conversa, né? Isso aí é só pro início, né? Depois que embala, ele sai falando, não para mais, certo? Sobre o caráter, né? Sobre aquilo que faz as pessoas diferenciadas e que permite dizer que um idoso é um jovem que deu certo. O idoso é um jovem que deu certo. Adorei isso, muito bonito mesmo, Roni. O idoso é um jovem que deu certo. Luiz Henrique, importantíssima empatia com os clientes nesse momento de crise, fundamental para fidelizar o cliente nesse momento. Sim, o Luiz Henrique é lá também também lá de São Luís, né, Luiz Henrique, tudo bem? Nosso caminho é sem retorno, né, no tocante à comunicação. Sim, a habilidade de se comunicar, a competência comunicativa é o maior atributo, né, do século XXI. É o maior atributo, é algo que vai ser cada vez mais forte, não é? No futuro. Então a gente precisa mesmo, né, se desenvolver cada vez mais na comunicação e fazer com que a gente consiga, né, nos valer disso tudo, não é, para fazer a diferença, né, nas nossas jornadas futuras. A gente está chegando com 54 minutos e eu ainda não abordei 3 pontos. Então, para vocês não perderem isso, certo? Eu vou, aqueles que estiverem anotando, certo? Eu já vou dando os pontos. Primeiro, aliás, falamos dos 3 anteriores, certo? Espero que vocês tenham pegado uma ideia geral. A live fica disponível por 24 horas, tá certo? Então, vocês conseguem depois voltar nela, inclusive baixar para gravar e coisa assim. Mas o legal mesmo é estar juntos no momento e ter essas contribuições que vocês fazem. Diferenciação, certo? É uma ciência, não é? Eu sei que alguns de vocês podem trabalhar aí com produtos standard, não é? Ou com produtos de massa. Mas mesmo que você trabalhe com produtos de massa, seu consumidor não seja um consumidor premium, coloque em mente o seguinte: a sua empresa precisa ser diferenciada. Tem que aprender a discernir produto de negócio. O produto pode ser popular. A minha empresa tem um alto nível de comunicação, de relacionamento, de fidelização, né? Que mais que vocês disseram ali, né? Essa empatia toda, né? Fidelizar, tudo isso. Então, eu tenho muito, não é? Muito a conduzir vocês, não é? Para diferenciar. Então, por hoje, eu vou dizer assim: te diferencia no que tu diz, certo? Prometa e cumpra, de preferência supere as expectativas, certo? Encontre sempre uma palavra positiva com quem você estiver falando, uma apreciação. Essa geração mais jovem tem dificuldade nisso. Eles têm dificuldade em algo que é bastante clássico, não é? Que é, ao conversar com alguém, encontrar um ponto positivo naquela pessoa, certo? Não termina com alguém sem dizer algo que você valoriza nela, certo? Isso vai permitir a você um nível de exclusividade incrível, porque as pessoas hoje não fazem mais nem quebra-gelo. O cara começa uma reunião já direto ao ponto, certo? A gente foi educado numa escola diferente, né? Que a gente sempre encontrava um ponto positivo. Quer dizer, conversar sobre futebol, religião, né? Esse tipo de assunto que realmente está fora da pauta, né? Não contribui. Mas eu quero dizer assim, sobre elogiar verdadeiramente a empresa do sujeito, elogiar verdadeiramente algo no sujeito, né? Algo no produto do sujeito,
não é? Isso é música, né? Colombo, por exemplo, a gente treina as pessoas numa coisa básica. Pergunta o nome do cara, escreve o nome do cara, repete o nome do cara, certo? No final, trata ele pelo nome, agradece ele por ter vindo na empresa. Básico, né? Básico. E com esse básico, que é pregado pelo presidente da empresa, né? Ele pede que isso investe milhões em treinamento e tudo mais, né? Para que as pessoas façam o básico. Sim, a sensibilidade. A sensibilidade, Carlos Leonardo, né? É fundamental. A Goretti é isso, né? A Goretti se determinou a vencer. E quando a gente se determina a vencer, a exclusividade é uma estratégia. E essa estratégia pode fazer toda a diferença na vida de vocês. Falei sobre isso e vou falar sobre 2 outros aspectos, tá? Primeiro, proposta de valor, certo? Isso fecha com o início. Lembra que lá no início eu pedi, né? O que você tem que torna você uma pessoa diferenciada, uma pessoa exclusiva, certo? Qual o valor que você tem a contribuir com o outro? Então é óbvio que com cada outro que eu tenho, certo? Eu percebo algo que eu posso contribuir. Às vezes é uma palavra amiga, às vezes é uma solução inovadora, às vezes é uma sugestão, às vezes é um feedback, certo? Então assim, com cada pessoa, a cada momento, a cada situação, eu encontro algo do meu valor e que possa ser valor percebido pelo outro. É muito importante. Então, outro dia eu estava conversando com a Renata e a gente estava tratando ali, né, de alguém e discutindo assim, vale a pena dizer isso que a gente imagina que tem que ser dito? E a gente continua e a gente chega assim numa conclusão, olha, não, a gente vai fazer outra coisa. A gente vai agir, a gente vai conduzir através das atitudes. Que legal, né? Por quê? Porque as palavras impulsionam, o exemplo arrasta. As palavras impulsionam, o exemplo arrasta. Então, nós fomos puxando pelo exemplo e a pessoa foi mudando de comportamento. É o sinal, né? Vocês todos e nós todos somos capazes de dar sinais. E através dos sinais conduzir as pessoas a uma mudança de comportamento. Isso me parece ser, tá? Já fechando com o 6º ponto, a maior oportunidade do momento. O 6º ponto é oportunidade em momento. O que fazer agora? Levantar essa palestra aqui, né? Que nem eu agradeço ao Álvaro pela parabenização, fico muito feliz, certo? O Otávio, né? Otávio entrou agora. Otávio, vai ficar disponível, né, 24 horas a gravação aqui no perfil do Jones Rocha, né? Então não dá para voltar, porque nós já estamos indo, né, desinteressando para a parte final. Nós estamos com 58 minutos e estamos com 19 pessoas no meu perfil aqui. Se vocês compartilharam, vocês também estão vendo as pessoas que vocês estão... nós estamos atingindo, em média, 1.000 pessoas por noite. Certo? Isso é bem mais do que a proposta que eu tinha imaginado, né? Eu imaginava chegar com 600 visualizações lá no dia 1º de maio. 1º de maio vai ser o dia da Masterclass, certo? Então a gente vai começar às 19 horas e vai ter assim, podem organizar aí umas 3 horas, tá? Então vai ser uma aula, vai ser um processo mais estruturado. E é uma aula que ela não está pronta, é uma aula que vai ser construída ao longo dos 21 encontros. Esses 21 encontros, Otávio, eles são as 21 decisões que o Jones Rocha tomou na vida dele, ao longo da vida dele, algumas recentes e outras lá do início, e que tornaram o Jones quem ele é, certo? E proporcionaram resultados incríveis para o Jones, porque o que o Jones realizou, certo, até hoje, é muito mais do que o Jones imaginava, né? Lá no início, lá no meio, e eu estou agora fazendo meu planejamento, não é? Estou me enxergando agora no futuro, certo? E lá daquele futuro estou planejando, né, os meus próximos 50 anos. Então eu tenho falado isso aqui nas lives, né?
E eu quero que vocês me ajudem a construir isso, né? Qual o caminho que o Jones deve tomar? Quais as escolhas que o Jones deve fazer? Boa noite, Vande. Obrigado por ter entrado. Matheus, eu que agradeço a tua participação. Matheus, pessoal da Soprano, nós temos aí mais um encontro, né, do nosso programa de líderes, certo? Que está só esperando nós podermos, né, nos encontrar presencialmente para fazer uma imersão de conclusão do programa de líderes lá da Soprano. Um programa que está tendo um sucesso muito bacana, né? Está atingindo objetivos fantásticos. Então, eu fecho, né, essa nossa intervenção de hoje, 1 hora e 2 minutos, 1 hora e 3 minutos agora, dizendo o quê, né? Agradecendo realmente a cada um de vocês. Eu até posso ficar mais alguns minutos. Eu vi que ontem eu fechei a transmissão, mas algumas pessoas ainda entraram com perguntas. Então eu devo algumas respostas, né, da live de ontem. Vou fazer isso, de responder. O grupo, tem um comentário fixado aqui, vamos ver se sobe. Tá ali, ó. Tá fixado. Sobre a mentoria que a gente faz na comunidade Ponto de Virada, né? Essa comunidade no Telegram, se alguém de vocês não conhece o Telegram, pode nos pedir aqui informações. O meu grupo também pode ajudar com alguma orientação. É parecido com o WhatsApp, mas é uma comunidade voltada, é uma ferramenta que facilita, né, a entrega de conteúdo. Ivânio, eu que agradeço também, né? Eu vejo assim um futuro sensacional, né, para a Akel, né? É uma empresa modelar que evolui muito. E assim como a Sandrinha, assim como várias, né, como todas que vocês aqui. É o que eu digo sempre. Se vocês estão aqui, Suzy, é o seguinte, o Telegram, você entra nesse link aqui embaixo, ali onde tem comentário fixado, vai pedir para baixar um aplicativo, pode confiar, é seguro, e você vai ser direcionada direto para a comunidade. Aí nessa comunidade a gente entrega conteúdos diariamente. Então é um processo mais dinâmico ali, né? E é parecido com o WhatsApp, só que ele tem outras funcionalidades, né? Dentre elas, ela permite que vocês ouçam de forma acelerada. Então, se eu mando um áudio ali um pouquinho mais longo, 2, 3 minutos, vocês podem acelerar esse áudio e transforma em 1 minuto. Encolhe. Claro, fica uma vozinha meio estranha, né? Fica diferente, né? A gente posta pequenos vídeos ali de 1 minuto, também com dicas todo dia, certo? A gente acompanha situações do dia, não é? Também ali, e vai entregando também ali algumas ferramentas, não é? Algumas indicações de leitura, conteúdo, né? De maneira geral, certo? Então, e por que se chama ponto de virada? Porque nós, naturalmente, quem aqui já fez trabalhos comigo entende que toda e qualquer transformação que uma pessoa, um profissional, uma empresa precisa fazer, certo? Ela requer uma energia muito grande. Então, normalmente a gente põe uma intensa energia e um resultado baixo, certo? À medida que a gente vai percebendo o resultado, a necessidade de energia vem diminuindo. O ideal é que essas coisas, né, sigam, não é, equilibradas. O problema é quando a energia cai, e se a energia cai, os resultados caem também. O que nós queremos com a comunidade? Manter o nível de energia alto, certo? Manter vocês podendo fazer viradas nas organizações, viradas na vida pessoal de vocês, e ali também, né? Nós vamos procurar trazer o feedback, ou seja, o que vocês estão conseguindo realizar com aquilo que nós estamos entregando aqui, essa conversa que é formada nessas 21 lives e mais a Masterclass lá do dia 1º. Luciana, que bom que tu entrou. Estamos finalizando agora, tá? Então, vai ficar disponível lá. Valdir, que bom que tu entraste também, né? Vocês que estão entrando agora, a live se conclui, tá? E ela fica disponível, vai estar disponível, acho que em 2, 3 minutos já vai estar disponível no perfil do Jones Rocha, né? Onde vocês entraram aí, certo? Para vocês assistirem toda ela. E eu peço a todos vocês, gente, tem 18 ainda aqui comigo. Se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, podem colocar aí. Eu vou segurar aqui mais uns 3 minutos, tá? Vamos terminar com 1 hora e 10, certo?
Eu gosto de pautar bem o horário porque tem pessoas que se organizaram para 1 hora, né? Então fica 1 hora e a gente procura finalizar. Mas se vocês têm alguma pergunta ou comentário, podem colocar, certo? Enquanto que eu digo, enquanto eu digo para vocês o seguinte, né? O pessoal da minha assessoria também pode colocar o tema de amanhã. Incluam aí, por favor. Quem é que está na retaguarda lá nosso? Inclui. Aparece o meu nome, mas não sou eu, tá? Aparece ali Jones Rocha, mas é o pessoal da Maxi Marketing, né? Que eu já indiquei para vocês essa empresa, né? Para ajudar vocês a fazer esse tipo de marketing de conteúdo nesse momento, não é? E para sempre. E para fazer estratégias de inteligência de marketing. E especialmente para trabalhar o novo marketing. Principalmente para fazer a jornada da transformação mercadológica. Quem entrar lá na comunidade, viu, Suzy? Tu vai entrar lá, certo? Baixa esse aplicativozinho ali e entra. E aí vai acontecer o quê? Lá você tem 7 aulas livres da jornada da transformação mercadológica. Essa jornada vai se transformar num produto meu, que vai estar disponível em várias plataformas, certo? São aulas para fazer... São aulas do método exclusivo, não é? Para fazer a transformação mercadológica de uma organização, certo? Então a gente é a primeira iniciativa que integra marketing, vendas e gestão de pessoas, viu, Valdir? Valdir, que é de gestão de pessoas, também a nossa colega lá da Colombo, não sei se ela continua no ar, vamos ver se ela continua, a Dani, e quem mais é de gestão de pessoas aí, né? A gente tá... Isso! Amanhã a gente vai trabalhar com a decisão que eu tomei de concretizar a paixão. Então, no início aqui, não sei se continua também, o meu colega que era do Colégio da Brigada, foi meu colega no Colégio Militar, então, da Brigada Militar. Naquele momento, a minha paixão era ser militar, e eu fui e concretizei. Antes disso, certo, eu tinha uma paixão de ser um contador, né? Trabalhar contabilidade, né? Então, rapidamente percebi que não era minha. E aí eu disse, não, vou ser militar, né? E fiz lá a formação. Quando eu tinha a condição de continuar, ontem, um coronel de uma turma anterior à minha, eu acho, né? O Regis, né? Hoje, na verdade, né? Aposentou. Então, já tem gente, colega minha, que já se aposentou e eu quero trabalhar mais 50 anos. Olha como é que é o negócio, certo? O que acontece, não é? A gente organiza essa coisa toda, não é? Para concretizar as paixões da gente, certo? Então, dali eu resolvi virar a mesa pela primeira vez e fui para a Universidade Federal. Depois virei a mesa de novo, não é? Quando eu estava trabalhando numa multinacional, antes disso num banco, e fui ganhar 10 vezes menos e ser um estagiário de uma empresa de consultoria. Essa empresa de consultoria me obrigou a abrir a Maxi Marketing para dar nota, né? E no fim, essa empresa saiu do Rio Grande do Sul e eu, né, pude suceder uma parte da carteira e pude iniciar grande, né, já com a empresa de consultoria com clientes sensacionais desde o início. Tem gente aqui que me conhece desde o início, certo? Sabe como é que foi esse começo. E Vainer, para encerrar então, né? Tu estás sendo o futuro previsto por Philip Kotler. É verdade, né? E eu gostaria, né, de no futuro ser uma miligrama, né, do Philip Kotler na vida das pessoas, porque esse cara, né, ajudou muito, né, milhares de organizações pelo mundo. Valeu, gurizada! Vamos encerrar. Beijo do gordo. Merece ou não merece? Vocês gostam quando eu falo isso, né? É o jargão. Eu vou dizer o seguinte: vocês merecem. Muito obrigado. Até amanhã às 19 horas com o tema Concretizar a Paixão. E Suzy, tu já é o Jones Rocha feminino. Só não sei o que a Renata vai achar disso. Beijo! Ai, ai. Valeu, Ivone. Tchau, tchau, amigo. Tchau, tchau, moçada. Podem continuar comentando, coloquem suas perguntas, que depois eu vou dar atenção, vou responder. Tchau, tchau.